A gente tem falado tanto aqui nesse Brasil, nos últimos anos, sobre a impunidade, as pessoas cometem crimes, etc. e tal, e de repente a polícia prende, eles são soltos, etc. e continuam sendo reincidentes. Isso tem sido comum. Aí chega aquela notícia da Índia, né? Aqueles sujeitos que estupraram mulheres lá, pá, a pena deles foi condenados à morte. Estupraram e foram condenados à morte. Quer dizer, o estupro é uma coisa tão abominável, é tão animalesca, é tão fora da cabeça de qualquer pessoa, que eu acho que deveria caber, sim, pena de morte. O que nós precisamos fazer nesse país aqui é mudar a legislação. Olha, agora, fim de semana, aconteceu em São Paulo um tiroteio, a polícia matou 3. Aqui em Caxias mataram mais um, feriram o outro. A polícia... Pô, isso é ótimo, isso é bom, desde que não venham os direitos humanos a achar que a coitadinha da viúva, coitado dela, porque os bandidos foram mortos. Mas que nós temos que começar a pensar mais seriamente em mudar a nossa legislação, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pô, não tem como. Eu sempre tive comigo que a polícia é o mocinho da história, sempre foi e sempre terá que ser. E o mocinho tem que ter algumas prerrogativas, como, por exemplo, fazer com que ele seja respeitado como mocinho. Hoje, o que se vê é uns moleque, adolescente, uns bundão aí, afrontando a polícia, seja ela civil ou militar. Por que acontece isso? Por causa da Constituição de 88, que deu aquele monte de direitos, etc. e tal. Aí veio a história que era do diálogo, não pode dar palmada, entendeu? Bagunçaram todo o status quo de uma geração inteira, de muitas gerações, que eram criadas sabendo que para cada erro, para cada crime, havia uma punição. Em casa, os pais educavam, é errado, foi orientado, não fez aquilo que era orientado, leva uma chinelada. Acabou. Aí se cria gerações e gerações de mal educados, porque de conversa eles já estão de saco cheio. Essa que é a verdade. Não há punição nenhuma, passa tudo batido. Este é o problema que nós estamos vivendo agora. A polícia é o mocinho, e eu vou estar sempre torcendo por ela, com certeza absoluta. Olha, nós estamos vivendo uma semana, não dá para qualificar. O ministro Joaquim Barbosa, que acha que é o dono do Supremo Tribunal Federal, que é o dono do Brasil, ele já foi lançado candidato a presidente, ele se acha o dono da verdade, ele simplesmente suspendeu a reunião do Supremo Tribunal, que estava julgando os embargos infringentes, que 99,9% da população não tem a menor ideia do que se trata, mas muitos vão para a internet e falam abobrinhas fantásticas, tudo de cunho político partidário. Se é contra aqueles que eu gosto, está errado, não pode. Não, mas é a favor? Beleza, então pau nele, tal. 5 votos a 5 deu lá, a favor dos embargos infringentes, que é uma coisa que vem desde a década de 80. Quer dizer, agora não vale mais. Está entendendo? Eu não quero para mim isto. Como eu não quero para mim, e você também imagino que não queira, algo que lhe prejudique, que vá ser contra aquilo que a lei lhe dá a faculdade. Por exemplo, não ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque você não é um ministro, você não é um político que tem esse privilégio, entre aspas. Pois teve gente que não tinha o direito, digamos assim, de ser julgado pelo Supremo, tinha que ser começado na primeira instância e ter todo o amplo e total direito à defesa, que é o que está na Constituição. E não tiveram, foram julgados pelo Supremo. Agora, os embargos infringentes não vão absolver ninguém, eles já foram condenados, vão para a cadeia, sei lá, se não vão para a cadeia, porque a legislação assim lhes dá esse direito, como dá direito também aos bandidos. Aliás, eu vi na internet esses dias aí, um imbecil, sabe quando o grau da imbecilidade atinge o Supremo da pessoa, já está fora da casinha completamente, ele colocando lá uma comparação com o Fernandinho Beiramar, com alguns dos que estão sendo julgados lá. Isso é o cúmulo da estupidez, é o suprassumo da ignorância completa, total e absoluta
do fanatismo político partidário. Mas, enfim, o que aconteceu? 5 votos a 5, porque durante o julgamento lá do ano passado, que eu acompanhei todos eles, todo o julgamento de todo o período, eu assisti, ninguém me contou, eu não preciso de revista, faço a minha cabeça, nem jornais, nem televisão, acompanhei aquilo, e quando tinha dúvida, eu pus buscar no Código Penal, na Constituição, no Código Civil, é um hábito meu, eu não gosto de falar aquilo que eu não conheço. Então, foram julgados, tiveram 4 votos favoráveis. Isso dá direito a eles a entrar com embargos infringentes. Por que querem tolher esse direito deles agora, então? Tem esse direito, está no regimento interno do Supremo. Quer dizer, eu gostaria, para mim, ter esse direito, se está escrito. Por que eu vou querer que, só porque eu não gosto deles, que eles se ferrem, que não tenham o direito a se defender daquela forma? São posições. 5 a 5, pelo menos, tem o benefício da dúvida. Só que aí o Joaquim Barbosa suspende o julgamento para colocar o ministro Celso de Mello no olho do furacão. A revista Veja coloca ele na capa, esse é o homem, não sei o quê. Quer dizer, a pressão é tanta que eu duvido que ele vai julgar de acordo com a sua consciência. A menos que ele tenha realmente uma formação. Ele condenou todo mundo ano passado, viu? Ele não está dando colher de chá para ninguém. Ele condenou todo mundo. Eu duvido que Celso de Mello tenha o suficiente poder, capacidade pessoal de fazer um julgamento isento, imparcial, não político partidário, como está sendo conduzido isso desde que começou lá em 2005, 2006. Político partidário, porque se não fosse político partidário, logicamente, a opinião publicada já teria colocado em cena uma série de roubalheiras, de escândalos fantásticos, de roubos alucinantes que aconteceram no Brasil nos últimos 20 anos. Por que a imprensa não denuncia? Aliás, a própria revista Veja já fez algumas denúncias lá, depois, olha, pararam, né, deram uma acomodadinha, aquela coisa toda. Meu amigo, o ministro Celso de Mello tem na sua mão, na sua cabeça, a responsabilidade de ser isento. Vote a favor ou contra de acordo com a sua consciência, que eu imagino que aqueles outros também fizeram. Aliás, o Gilmar Mendes veio falar em moral do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal, esse mesmo cara que deu habeas corpus para o Daniel Dantas, um reconhecido violador das leis no país. Gilmar Mendes. Pô. Nós vamos ter muito assunto até quarta-feira. Será que o ministro Celso de Mello vai ser isento, como eu, o senhor e todos gostaríamos que a justiça fosse, se nós fôssemos os envolvidos? Quarta-feira nós vamos saber disso. Semana do Trânsito, dia 18 a 25, deve ser uma coisa assim, nós temos a Semana do Trânsito. Eu não sei para que serve a Semana do Trânsito, não resolve nada. Ontem eu estava indo a Porto Alegre, e eu vi uma capotagem lá na BR-116, um troço assim fantástico. Eu só posso imaginar que o cara teve um mal súbito, porque fazer uma bobagem daquele tamanho, ele conseguiu fazer uma curva ao contrário, a curva era aqui assim, ele capotou, subindo na mureta do lado de cá e capotando do lado de lá. Quer dizer, impressionante. Sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido. Quer dizer, o que se faz num caso desse aí? Chama a ambulância, leva para o hospital, vê se consegue salvar. Tá? Não tem o que... O que tu vai dizer para o cara? Que campanha tu vai fazer para um caso desse? Ontem à noite, voltava de Porto Alegre, uma chuva, um vendaval. A pista, aliás, vocês já andaram na RS 122, ali de Charlau até São Vendelino, pista dupla, vocês viram o que empoça de água? Isso aí é erro grosseiro de engenharia. Essa rodovia foi construída por engenheiros com formação do primeiro ano do primeiro grau. Só pode, porque deixarem aquilo lá, empoçar toda aquela água ali, sujeito a aquaplanagem a qualquer momento, mas mesmo assim, com toda aquela água, eu fui ultrapassado por veículos em alta velocidade. Deviam ter titica de galinha na cabeça, porque aquela chuva, com aquela pista, não tinha como andar mais de 40, 50 por hora. No entanto, tem gente que faz isso aí. O que é isso? Eu suponho que seja absoluta e total inexperiência e
obtenção de carteira de habilitação sem os devidos cuidados. Mas, enfim, vem aí a semana de trânsito. Quem sabe na semana de trânsito faça uma campanha aqui em Bento, onde fique claro que os agentes de trânsito vão agir quando se coloca caixa de plástico, vasos e não sei o quê, para fazer estacionamentos privativos. Aqui em Bento tem disso, nós temos fotos aqui na TV que nos foram enviadas de gente que bloqueia estacionamentos com caixas, cones, sei lá o quê. É assim que funciona aqui em Bento, e não é de agora. Entra prefeito, sai prefeito e continua toda a mesma coisa. A Oswaldo Aranha tem um monte de meio-fio amarelo. Amigo, ouve aqui o que eu vou dizer para vocês. Não tem nenhuma previsão de meio-fio pintado de amarelo que proíba estacionamento. Isso não existe. O meio-fio pintado de amarelo, ele só é proibido você estacionar se tiver uma placa lá que diga o porquê que está pintado o meio-fio de amarelo, ou que haja rebaixamento da guia, porque ali é uma garagem, um acesso de veículos. Fora disso, aliás, os postos de gasolina também, eles usam uma quadra inteira lá de... Não pode, tem que ter uma entrada e uma saída, posto de gasolina, acabou, entende? Só que aqui em Bento tem o... Claro, eu sei o que isso vai dizer. Eu já falei que existe o Código de Trânsito Bento Gonçalvense. Artigo 1º e único. Tô na minha. Danem-se. Revogadas as disposições em contrário. Quem sabe a gente aproveite a semana do trânsito que vai vir agora e revogue o Código de Trânsito Bento Gonçalvense e comece a funcionar o Código Nacional, o Código de Trânsito Brasileiro. Seria uma boa medida aqui para Bento. E outra, que não se mande release, aí a prefeitura mande release do Departamento Municipal do Trânsito, dizendo coisas que se percebe que não são cumpridas. Memória de que isso? Quem sabe não se aproveite e diga, bom, a partir de agora aquilo que nós dissermos vai estar valendo mesmo. Era uma boa, né, tio? Quem sabe? Uma boa campanha. A partir de agora, o que tiver no Código de Trânsito Brasileiro vai ser aplicado em Bento. Revogado o Código de Trânsito Bento Gonçalvense, está em vigor, eu acho que há uns 25 anos, mais ou menos. Seria uma boa para a Semana do Trânsito. Vou ganhar uma aposta. Apostei com alguns gremistas amigos que até a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a semana passada, depois que o Internacional empatou com o Vitória e o Grêmio ganhou o jogo, nem lembro de quem mais ganhou lá, acho que foi, não sei, do Náutico. Apostei que até a 26ª rodada o Internacional passaria o Grêmio na classificação. Tá louco, imagina. Meu querido, é só olhar o Grêmio jogar. O Grêmio está jogando assim, ganhando jogos, tendo que ir para a igreja segunda-feira para agradecer o Santos lá por ter conseguido ganhar. Quem tem Barcos como centroavante não pode ambicionar ganhar jogos. A bola bate na canela, no peito, em qualquer lugar dele e vai para o adversário. Quer dizer, então não tem como jogar o Grêmio jogou ontem contra o Atlético Mineiro, que é muito mais time que o Grêmio. Tem 3 jogadores no Atlético Mineiro que jogam muito mais do que qualquer jogador do Grêmio. Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e o Jô. Bom, o Jô comparado com o Barcos é covardia, né? O Jô é um centroavante. O Barcos está tentando ser um jogador mediano de futebol. Tomara que eu perca a aposta. Mas eu acho que eu não vou perder, não. Estava só ganhando o Criciúma ontem. Fora. Lá, aquele mesmo Criciúma que ganhou do Grêmio, lembra? Criciúma que ganhou do Grêmio lá, perdeu para o Internacional ontem e a distância agora é 3 pontos. E isso que o Internacional está jogando fora de casa todas as partidas. Mas tem gente que ainda acha que o Grêmio pode ser campeão brasileiro. Esquece, meu amigo. Se conseguir classificar para a Libertadores, vai ser uma façanha. Podem ter certeza disso. Eu continuo cada vez mais gremista. Podem crer, não perco os jogos do Grêmio. Só que eu também, observo, vejo, e não me deixo guiar por comentaristas. Eu estou vendo o jogo, então como eu conheço um pouquinho de futebol, é só analisar e ver. Gravei o jogo do Internacional, cheguei ontem, assisti o jogo. Beleza, ganhou porque tinha que ganhar. Será que o Grêmio ganha do Santos quarta-feira em Porto Alegre? Não sei. Com Barcos de centroavante é complicado. Para bater pênalti nós temos o Zé Roberto. Fazer o quê, né? Barcos dizem que é centroavante. E se vocês souberem
soubesse o quanto o Grêmio pagou por ele, vamos ver. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br